eu sou Ana Mônica, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto e vou falar sobre o direito de resistir à tirania entre os boers. Esse tema é um desdobramento da minha pesquisa de pós-doutorado realizada na Universidade de Buenos Aires em diálogo com a professora Marisa Penot. Nela, eu pesquisava as motivações que levaram a migração boer para a Argentina entre 1902 e 1908. Em entrevistas com descendentes em Comodoro Rivadavia, eu pude perceber a presença de vários elementos que compuseram o discurso nacionalista boer em meados do século XVIII. Mas quem são os boers? Boer, em afrikaans, língua crioula da África do Sul, significa fazendeiro campesino. Uma forma, a princípio, um pouco pejorativa de identificar os descendentes de holandeses, alemães e huguenotes, ou calvinistas radicais, que foram colonizar o Cabo da Boa Esperança como funcionários da Companhia das Índias Orientais Holandesas. Sua função era produzir alimentos, em especial carne, para abastecer os navios que seguiam para o Oriente na rota das especiarias. Essa comunidade passa a identificar-se como afrikaners e, em 1707, quando a expressão aparece grafada pela primeira vez, agregava um sentido político à identidade laboral. Trata-se do nascimento de uma cultura que distinguia aqueles que talvez estivessem de passagem dos que cultivavam uma noção de pertencimento e defendiam o direito à propriedade e à administração em oposição à autoridade da companhia. Nela, não são excluídos apenas os brancos europeus, mas também a própria população autóctone africana, tanto bantus quanto khoikhóis, pois, segundo eles, não havia pessoas no território da colônia do Cabo até a sua chegada e, portanto, eles seriam os autênticos africanos. A complexidade das relações traçadas a partir dessa identidade, em que a exclusão era dirigida a quem fosse de fenótipo, origem ou cultura distinta, tornou o debate racial, ao longo da história da África do Sul, difícil de ser classificado exclusivamente por termos como eugenia ou racismo. Para se ter uma ideia de como discurso e prática por vezes entraram em contradição, basta lembrar que durante o apartheid existiu um tribunal racial que permitiu a reclassificação de pessoas de acordo com fenótipo ou origem familiar. O filme Skin, dirigido por Anthony Fabian, que retrata a vida de Sunderland durante o apartheid, mostra um pouco dessa complexidade. Mas na história dos boers, existem alguns elementos que nos permitem entender um pouco dessas contradições e da escolha por resistir, insurgir e migrar. E é importante pensar que entender não é justificar. Entre os elementos está o fato de que a maioria dos primeiros colonos que, nascidos em nações europeias e vivido por algum tempo ali, desenhou da herança europeia e rompeu os laços com aquele passado. Dentre eles, chama a atenção os quase 2.000 huguenotes que migraram para o Cabo a partir de 1685, fugindo de perseguições religiosas e definiram aquele território como lar. Estava nítido em sua organização que a impossibilidade de manter sua fé e as implicações desta no cotidiano os havia levado a negar a origem. A imigração foi uma forma de exercer a noção de direito de resistir à tirania,
desenvolvida na Europa por teólogos calvinistas mais radicais e reafirmada por alguns dos pregadores e funcionários da Companhia das Índias Orientais holandesas que migraram para a África. Ao elegerem um novo lar e se definirem como os únicos africanos autênticos naquele território, os Boers reivindicavam a administração colonial que governasse única e exclusivamente para eles e negaram a bantos e khoikhóis qualquer direito, inclusive o de existir. A impossibilidade desse exclusivismo reforçou o discurso do direito a resistir, que no século XIX transformou-se em direito a insurgir contra a administração colonial. Na busca por construir um Estado próprio, parte dos residentes da colônia do Cabo iniciam novas migrações para o norte e noroeste e fundaram as repúblicas Boers, Orange Free State e South Africa. Essas não duraram 50 anos. O resultado da Segunda Guerra Anglo-Boer obrigou-os a integrar a colônia britânica e abandonar suas próprias leis e modos de vida. A vitória britânica foi conquistada pela prática de terra arrasada e prisão em campos de concentração de mulheres e crianças que tinham parentesco com os insurgentes. Estima-se que essa prática matou aproximadamente 25 mil crianças boers e 15 mil crianças negras. Em 1902, simultâneo à construção do Acordo de Paz, também se produzia a imigração boer para a Argentina. Ainda hoje, depois de mais de um século, é perceptível na fala dos descendentes uma indisposição para com os ingleses, um orgulho boer e uma referência à imigração como uma forma de resistência. Essa resistência aparece na manutenção do africâns, na prática de ensinar às novas gerações alguns costumes e, em especial, na iconografia. A pesquisa genealógica demonstrou uma conexão entre os rebeldes de guerra anglo-boer e vários imigrantes na Argentina. No entanto, é preciso entender como o direito de resistir se transformou em elemento de identificação que promoveu a institucionalização de um nacionalismo. Como se trata de uma permanência e não de uma continuidade, notamos várias oscilações ao longo do tempo, que são perceptíveis na filosofia holística de Ian Smoot, que foi um dos proeminentes defensores do apartheid, e nos argumentos publicistas de Orânia, uma vila construída pós-apartheid para abrigar os afrikaners que se identificavam com o passado boer. Mas essas são outras histórias. Obrigada.